Olá, então, pessoal, boa noite para quem está ao vivo aqui no encontro e para quem estiver vendo esse vídeo depois no YouTube. E olá. Então, hoje, no nosso terceiro de 4 encontros para conversar sobre o livro Documentação Pedagógica e Avaliação na Educação Infantil, um caminho para a transformação, da Júlia Oliveira Formosinho e da Cristiane Pascal, as organizadoras, né? Hoje a gente vai começar a parte 3 do livro, que se chama Relatos de Prática e Estudos de Caso. A gente vai conversar sobre o capítulo 7, que se chama Princípios Éticos para uma Avaliação Pedagógica Holística, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, que são estudos de caso, né? Cada um com a sua especificidade. Então, a ideia, né? Acho que, enfim, é o terceiro grupo já, todo mundo sabe como é que funciona, né? A gente pode ir discutindo conforme a gente for achando interessante. Eu queria começar a falar, só ali no capítulo 7, na segunda linha da introdução, elas colocam assim, né? Enfim, no início, desenvolvemos agora o nosso credo pedagógico para uma avaliação pedagógica holística sustentado na imagem da criança e de educador. E eu sinalizei, né, a imagem da criança e do educador, porque a gente fala muito a imagem da criança, se a gente só entende que a criança não pode, que a criança não sei o quê, que a criança, né, se a nossa avaliação, se o nosso olhar para a criança está sempre em cima do não, 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 a gente está nessa visão de que a criança não pode, né, uma visão de inferioridade da criança, né, a gente olha de cima para baixo. E eu acho que a primeira coisa é a gente ver a criança como possibilidade, né, tudo que a criança consegue fazer. Então, isso é uma diferença que tem na imagem da criança, né? E a questão do educador também, porque, né, essa criança que é potente, ela não vai estar sendo potente sozinha, ela vai estar ali com o educador também sendo potente. Então, eu fico muito feliz quando eu leio livros que trazem a imagem do educador também, porque pode ser que eu no início não tenha percebido isso, mas o que eu tento, a lembrança que eu tenho é que nos livros, nas primeiras leituras que a gente teve na Meu Pequeno Baobá, o foco das pessoas que estavam escrevendo era muito mais na criança, que eu acho que é importante, lógico, mas agora a gente está numa fase, assim, pelo menos eu e a Leide, né, que a gente está em vários estudos, já me bateu, a hora que fala só da criança, eu vou sinalizar ali. E o educador, tá onde? Porque essa criança não vai estar sozinha, senão a gente vai estar só se preocupando com a criança, que é, sim, muito importante, mas essa criança não está no vácuo, ela está numa sociedade, né, e o professor está ali trabalhando junto com essa criança, né, então eu acho importante sempre trazer a imagem do educador, e eu fiquei muito feliz quando a Júlia, o João, a Cristiane e Tony, né, trouxeram, assim, a imagem do educador também, que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente esquece, assim, as escolas falam muito para os educadores sobre as crianças, mas a escola não para pensar que ela precisa cuidar dos educadores também, né, e isso é muito importante. Pode falar, Leite. Boa noite, pessoal. Na verdade, fazer uma apanhada, assim, geral, inicialmente, né, que essa foi uma leitura, assim, bem mais fluida, né, e que acaba nos envolvendo mais, porque, querendo ou não, por mais que nós não queiramos receita de bolo, quando a gente vê alguém contando sobre a sua prática, isso acaba nos chamando mais atenção, né, e achei bacana que na verdade, o livro ele vem seguindo uma crescente, né, e o capítulo 7 nos contextualiza bem para que nós possamos entender qual é a intencionalidade de cada um dos estudos de caso, né? Por exemplo, ali na página 139, eles trazem uma pequena tabela com os 12 credos pedagógicos que são do princípio da abordagem de uma pedagogia em participação, né? Que eles estão chamando aqui de uma pedagogia holística. E aí, ao longo desse capítulo 7, eles vão descrevendo cada um desses credos de uma maneira mais específica, né? Cada um desses princípios para avaliação pedagógica holística na educação infantil. Mas ainda eu quero retomar, antes de entrar nesses princípios, ali na página 138, no final do penúltimo parágrafo, do antepenúltimo, na verdade, elas dizem: a ação profissional na área da avaliação integra a emoção e a cognição, o coração e a mente, né? Essa ação exige crenças sustentadas pelos conhecimentos experienciados cotidianamente
no ensino e na aprendizagem e compartilhadas no seio da comunicação aprendente, né? Que seria basicamente o que elas estão falando de uma crença fundamentada, né? Porque é isso que nos falta muitas vezes dentro da nossa prática pedagógica, né? É defender aquela crença que nós temos de potência, de educação, das nossas escolhas, mas trazer o fundamento disso. E é isso que vai sendo reforçado ao longo de tudo, né? Desde lá naquele... Agora já vou me adiantar um pouquinho, mas não vou entrar em detalhes, né? Do porquê que aquela professora escolheu um cesto de instrumentos musicais, que parece uma coisa corriqueira, mas traz uma fundamentação teórica, justificando as suas escolhas, né? Então, quando elas dizem aqui dessa ação profissional que integra emoção e cognição, é justamente disso que o Paulo Freire também falava, e Paulo Freire é citado várias vezes ao longo do livro, né? Ensinar com amorosidade, mas rigorosidade metódica também. Pode falar, Bernardo. E, Lady, nem era o que eu ia falar, mas casando com o que tu fala, é exatamente isso, de que se o professor tem um embasamento teórico do que ele está falando, uma simples roda de conversa pode render muito mais coisa, né? Que às vezes a gente vai dizer assim, na minha turma eu gosto de fazer tal proposta. E se alguém disser para ti, mas essa proposta não é boa, não, ela é boa sim. Nessa proposta, a criança está desenvolvendo isso, aquilo, a motricidade fina, a cognição, a relação interpessoal, enfim, tem um monte de questões que estão envolvidas quando a gente está atento a essa questão, e uma coisa que pode ser simples do olhar do outro, se a gente tiver embasamento para poder bater o pé e dizer sim, não, vou fazer sim. Eu já tive essa dinâmica era a semana da criança na escola em que a gente trabalhava, e daí eu ofertei para as crianças um dia desenho com aquarela. E daí eu botei em 2 dias dessa semana. E daí as coordenadoras da escola disseram assim, mas por que tá botando repetido, né? Duas propostas iguais, mas daí eu disse, não, as duas propostas são iguais, mas não é porque elas são iguais que vai ser a mesma coisa, né? A criança pode ter feito um desenho num dia, ter feito outro, ou não quis fazer no primeiro dia, pode fazer no outro, enfim, né? Era um material novo, então ela poderia ter esse espaço de experimentação repetido. Eu tirei, porque a coordenação da escola pediu para eu tirar, mas eu fiz, porque eu sabia que tinha um porquê de estar repetido ali, né? E por que ser repetido é uma coisa ruim? Isso é outro ponto. Mas eu queria salientar ali logo acima da citação da lei, que elas colocam assim, né? É fundamental organizar a informação coletada, constituindo-a em documentação para uso pela comunidade de aprendizagem. Que isso é uma coisa que a gente já falou em outros grupos, assim, o quanto que a gente faz documentação, mas essa documentação ela revela, assim, né, tenta revelar os processos de desenvolvimento dessa criança, né, os processos muito mais do que o resultado final, mas essa documentação ela tem o objetivo final mostrar para as crianças e para as famílias, no máximo, né? Esses são geralmente para as famílias, mas a gente também pode mostrar para as crianças. Mas o quanto que a documentação que é inspirada em Reggio Emilia, ela é muito mais comunitária, né? Eu ia fazer uma parte de um portfólio de uma criança, a Lady iria ler, Bernardo, eu achei legal isso, ou não achei isso, dá para colocar isso, enfim, né? Ia ter essa troca antes do documento ser finalizado, enquanto escola, a gente iria olhar para esse documento e ver se faz sentido ou não, porque se a gente entende que as crianças aprendem coletivamente quando elas estão juntas, por que a gente não externa isso para os professores, né? Os professores não conseguem dialogar entre si. Então, essa documentação acaba ficando pobre muitas vezes, não porque o professor não tenha argumento, não tenha vivência, enfim, mas pobre porque é só o professor, né? Daqui a pouco, se a Lady estivesse vendo essa mesma criança, e não tá junto na turma, mas só olhar, eu não sei, mas teve uma vez que eu vi o fulaninho, ele fez isso, eu nunca tinha percebido, né? Essas trocas, que é muito importante. Então, a documentação é uma questão chave aqui, mas que o fator social da documentação às vezes falta, né, na escola, porque a gente não consegue dialogar. E tem uma história legal comigo, com a Leide, né, que a Leide estava trabalhando na auxiliar de coordenação, assim. Quer falar, Leide, a função lá das imagens lá? Porque como cada um entende uma coisa, mas juntos a gente consegue, né, construir uma terceira coisa, assim. Leide já pode falar.
Posso falar. Quando eu estava como auxiliar de coordenação na escola que nós trabalhávamos juntos, nós estávamos implementando o uso do semanário, né? E aí conversei com a equipe e tal, e sugeri que semanalmente fosse feita uma pequena produção ali de uma página, né? Contendo uma escrita livre de um educador, que poderia ser o referência, o educador de apoio, enfim, sobre como foi a semana das crianças, não necessariamente uma escrita técnica, né? E aí, geralmente, os professores escolhiam alguma imagem daquele dia ou da semana, né? E faziam um relato sobre isso. E daí eu recebi do Bernardo o semanário dele, que era composto de 5 imagens, né? E aí, meu primeiro ímpeto foi de mandar para o Bernardo um retorno de que ele não tinha escrito nada, só tinha mandado imagens. E aí, em seguida, eu parei e olhei para aquelas imagens e cada uma delas comunicava um acontecimento daquele dia da semana, ou seja, era uma leitura de imagens e o semanário é uma escrita livre e autoral. Então, não estava errado. E aí compartilhei isso com o Bernardo, falei, né, que eu tive essa intenção, mas que depois revendo, achava que estava assim de acordo, até porque estava se formando uma identidade de uma documentação pedagógica da escola, né? Então esse era o momento também para a gente aceitar ou não, né, essas coisas. Não sei se você quer falar mais, Bernardo, aí depois rapidinho, Led, e eu acho que justamente tu ter feito esse movimento de, olha só, é uma outra forma, fez com que eu me sentisse visto, porque se tu me tivesse dito para mim, Bernardo, teu documentário, não, teu semanário tá errado, eu disse, tá, mas por que tá errado, né? Se nas primeiras vezes que eu fizer uma documentação, o meu colega, ao invés de me ajudar, tipo, pode ser assim, pode ser assado, disser que tá errado, né, tu vai cortar ele no início, né, desse processo. Eu acho que prova disso que deu certo é que até hoje a gente está trabalhando, né, trabalhando junto na minha Pequeno Baobá, porque a gente viu um parceiro pedagógico e a gente, por mais que a gente não trabalhe na mesma escola, a gente continua no meu Pequeno Baobá, porque a gente consegue estabelecer essa conexão, né, que a maioria dos professores, infelizmente, não tem. Tu vai dar uma oportunidade de documentação, a pessoa vai fazer a primeira vez, mas não é assim. Não é assim que está escrito lá no livro. Tá, mas o livro descreve aquela realidade, né? Como é que vai ser a nossa realidade se a gente não conseguir começar a construir ela a partir do que os professores conseguem fazer, né? Então é muito legal isso. Pode falar, Lê. Eu vou trazer, complementando aquela tua citação ali sobre a organização da informação coletada, com uma fala que elas fazem ali na página 141. Primeiro que o segundo parágrafo já inicia falando de um livro que nós já estudamos, né? Não sei se é um grupo aberto, acho que sim, não me lembro mais, que é sobre o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, que foi escrito, dialogado, né, pelo Faundes e o Freire. E daí elas trazem, né, no parágrafo 2 ali. Inspiramo-nos a pensar que fazer questionamentos críticos e trabalhar com eles em um modo reflexivo e dialógico constitui uma libertação em virtude de trazer dinamismo, novos entendimentos, novas possibilidades à realidade que enfrentamos. Aprender a perguntar do modo profundo sobre a documentação e a avaliação pode, em determinado momento, liberarmos-nos de respostas prontas a questões do tipo por que avaliar, o que avaliar, como avaliar, e aí ainda complementam o início do próximo parágrafo. As respostas a essas questões devem inspirar os métodos pedagógicos que dão voz às crianças na vida, na escola, nas situações de aprendizagem. As crianças têm direito à voz na esfera pedagógica da avaliação, que vai de encontro ao que o Bernardo estava refletindo antes, né? Não adianta eu fazer um registro, né? Que basicamente é isso que nós fazemos. Nós coletamos imagens, vídeos, áudios, e aí nós criamos um registro escrito, documentado disso, né? Mas não é a documentação pedagógica em si, porque nós não temos a oportunidade de trocar e dialogar nem com os nossos pares, por vezes nem com as crianças, porque a gente viu aqui também ao longo, e não só nesse livro, né, que geralmente a documentação pedagógica, ela é compartilhada com as crianças numa assembleia, né, a professora mostra o que ela produziu e retoma
a memória das crianças disso também, né? E só a partir desse compartilhamento com os pares, com as crianças, é compartilhado com a comunidade e, por vezes, ainda tem um outro retorno a partir dessa leitura dos pais, dos familiares que vão até a escola. Pode falar, Bernardo. Não, e o quanto que esse processo é importante, sabe? E é uma coisa que a gente esquece de fazer. Eu, por exemplo, ontem, sentei com as crianças, nem sentei, tipo, né? Chamei a quem, vem aqui, chamei todo mundo e tal, conversei rapidinho, perguntei o que vocês gostariam de fazer relacionado ao projeto na semana que vem. Eles disseram, queriam fazer uma casa, um bolo de casa, enfim, né, um caça ao tesouro, enfim, tem a ver com o projeto, mas eu fiquei feliz de ver que eles gostariam de fazer coisas que têm a ver com o projeto, né, porque eles estão entendendo o que está acontecendo. Daqui a pouco não da mesma forma que eu, que estou tendo um pensamento mais estratégico, assim, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo lá, mas eles estão absorvendo e interagindo com o que eu estou ali oferecendo para eles, então é importante eu devolver para eles, eu observei isso, faz sentido para vocês, não faz, enfim, e é um processo que a gente tem que aprender a fazer, né? Eu queria só falar ali sobre a página 140, que é na terceira linha, eles colocam assim, né? Cada sociedade cria a sua imagem de criança e de aprendente, a qual é influenciada por suas expectativas acerca das crianças. Essa imagem, por sua vez, tem influência contínua nas expectativas ao longo do tempo. E é uma questão assim, né, de que a construção social da imagem da criança, ela muda ao longo do tempo, né? Tem aquele documentário que é muito bom, que é A Invenção da Infância, tem no YouTube, e daí eu também achava engraçado, como assim invenção da infância? Sempre existiu infância. Então, não, sempre existiram crianças, né? Crianças é o ser humano de X a Y idade. No Brasil é de 0 a 12 anos, né? Que é considerado criança. Então, crianças sempre existiram. Sempre existiu pessoas de 1 ano, de 2 anos, né? E vai indo. Mas a infância é uma questão que não né, que sempre existiu, ela foi inventada, e por ela ter sido inventada, ela é construída socialmente. Então, na nossa sociedade, se uma criança começa a trabalhar, uma criança, sabe, de 6 anos, começa a trabalhar numa fábrica, a gente vai dizer, não, a gente vai dizer, não, lugar de criança nessa idade não é numa fábrica trabalhando, é brincando, andando de bicicleta, sei lá, enfim, fazendo um monte de coisa. Mas porque a gente construiu esse conceito de infância. E da mesma forma que ele é construído como ele é agora, ele vai ser construído de maneiras diferentes conforme a sociedade for mudando. Então a gente tem que entender que é um campo em disputa, assim, né? Essa criança potente, essa criança que pode fazer, que consegue fazer, ela é um campo de disputa, porque a maioria da visão social que a gente tem da criança é a da criança que eu falei no início, que não pode, que não consegue, que não. Então, sendo um campo de disputa, ele é um campo que a gente tem que lutar para que ele possa acontecer, né? E mais ali no meio da página, eles colocam, né, de que a questão da revolução industrial, aí nos movimentos de libertação das mulheres, com a necessidade da indústria de empregar mais mão de obra e o direito das mulheres. Eu fiquei pensando assim, de se essa desvalorização da educação infantil não é também um projeto, e eu não estou dizendo um projeto enquanto tem alguém, e tem alguém sentado pensando nisso, mas é um projeto que socialmente ele vai funcionando assim, de desvalorizar a educação infantil, para tu chegar na conclusão de que as mulheres têm que sair do mercado de trabalho e voltarem a cuidar de casa, né? Que tá tendo esse movimento de volta, né, das trad wives, né, das esposas tradicionais e tal, que ainda não está tão forte no Brasil, mas já existe, né? Já a questão do conservadorismo, né? De que o homem tem que sair, trabalhar, a mulher tem que cuidar de casa, enfim. Mas quem é que disse que tem que ser isso? Porque, inclusive, essa questão, né, da maternidade contra essa coisa inata da mulher, ela foi construída também. Até eu acho que pode ser um grupo mais para frente que a gente possa vir fazer, porque eu acho que é um tema bem interessante que tem a ver. Então, isso tudo é invenção social, né? E eu não estou dizendo que por ser invenção social é uma coisa ruim, mas é uma coisa que foi criada para controlar as mulheres, né? Então, e a hora que a gente está trabalhando na educação infantil, a gente vê isso de uma maneira muito mais forte. Tanto que, tradicionalmente, uma das etapas da educação infantil se chama maternal.
né? Por que que uma etapa da educação de uma criança se chama maternal? Tem a ver, né, com a mãe, né, o materno. Então, o quanto que a educação infantil está atrelada a essa figura da mulher e o quanto que a gente, ao naturalizar a figura da mulher na educação infantil, a gente acaba desvalorizando as mulheres da educação infantil. Porque, né, eu sempre dou o exemplo da Leide. A Leide tem a pedagogia, tem pós, tem 1 milhão de coisas, mas aí daqui a pouco a pessoa vai dizer, ah, não, lógico que a Leide é uma boa professora, né? Ela é mãe de 2 crianças, né? Então, não, mas não tem nada a ver, né? A gente já teve o grupo de estudo, já teve uma live falando sobre isso, de que ser mãe e professora, será que ser mãe e professora ajuda, atrapalha, tem alguma coisa a ver, alguma coisa não vê, enfim, de que não tem a ver. Eu acho que se tu é pai, mãe de alguma pessoa, isso vai te trazer uma perspectiva diferente, mas não quer dizer que seja melhor, porque se fosse só uma questão de ser mulher e ser mãe, a gente contrataria qualquer mulher e mãe, que ia ser automaticamente uma boa professora. E o que a gente vê é o contrário, professores que estão engajados a serem professores melhores, demora tempo, demora estudo, toma estudo, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Então, a hora que a gente desnaturalizar a questão da mulher com o cuidado das crianças, a gente vai conseguir valorizar tanto a profissão como um todo e a profissão que essas mulheres estão trabalhando, né? Então, tá tudo interligado de uma maneira ou outra. Leite? E ainda pegando um gancho com esse que tu traz, né, da maternidade, eu acho ali ainda na página 140, quando eles falam do segundo fundamento, não, peraí que eles estão mexendo nas coisas, quando eles falando de maternidade, quando eles falam do segundo fundamento, que é, eles trazem esse apanhado histórico, né, dessa escolha de uma pedagogia participativa, mas eu acho bacana que é defendido, e isso mostra uma posição política, né, política enquanto escolha social, de que a escola de educação infantil, ela também é sinônimo de equidade de direitos, né? Porque não é apenas oferecer um lugar para as crianças, mas é oferecer um lugar democrático de escolhas e de qualidade, né? Que eles estão trazendo aqui, dá a entender que a educação nesse ambiente, nessa localidade, ela era privada ou pública, e enquanto pública, na maioria das vezes, não tinha qualidade suficiente, o que criava uma... Aqui, onde é que diz que eu perdi? Que vai falando dessa questão de que se torna uma mercadoria, né? Que é o que a gente fala ao longo de toda a história da educação, né? Que a educação tem que ser pública e de qualidade, e não um serviço prestado, que para alguns vai ter mais qualidade e para outros não. Pode falar, Bernardo. E exatamente isso. E a hora que a gente está falando sobre Reggio Emília, as escolas referências de lá, até onde eu saiba, são todas públicas, né? E ao mesmo tempo que a gente vai ver as escolas públicas aqui do Brasil, enfim, elas podem se inspirar na questão de Reggio Emília, mas é tudo em cima do professor, porque a estrutura delas não é inspirada em Reggio Emília, o quadro de funcionários não é inspirado em Reggio Emília, porque tem poucas pessoas, então o que significa ser inspirado em Reggio Emília de uma maneira prática, né? Eu queria falar sobre a 141 também, ainda na metade da página, eles colocam assim, né? A maneira de fazer isso requer uma jornada de aprendizagem profissional que deve ser realizada em companhia no contexto de uma organização que sustenta profissionalismo ético. E daí eu linkei com a questão assim de que documentar a avaliação, documentação, a avaliação, elas não se fazem sozinhos, né? Elas acontecem porque tem o tal professor fazendo ela. E eu retomo isso na questão de que não adianta tu encher a carga horária de um professor e querer que ele faça no final de semana questões de documentação, por exemplo, né? Porque daí tu tá fazendo essa pedagogia participativa que vai tomar muito mais tempo, tanto do dia a dia do professor quando ele tá com a turma, quanto depois que o professor não está com a criança, né? Porque um portfólio, qualquer documento que tu vai ter da criança, que 2, 3 fotos, um texto e alguma outra coisa, parece fácil, que foi simples de fazer, mas o professor teve que selecionar aquelas fotos, teve que editar aquelas fotos. O desenho que está exposto ali no portfólio, por exemplo, o professor teve que escanear esse desenho, teve que tirar uma foto dele, editar,
tirar o fundo, enfim, tem muito trabalho que está ali embutido nesse portfólio, que pode parecer muito simples para quem está olhando, mas para quem está fazendo não é. E daí tu vai juntar isso com turmas de 25 crianças e um professor, em que horário que esse professor vai fazer esse trabalho? Então tem que ser uma coisa contextualizada para não achar que é tudo fácil, né? Só queria falar ali também sobre a 142, o princípio 4, né? A documentação e avaliação devem respeitar a aprendizagem holística da criança. E eu achei muito legal que eles colocaram, né, que a avaliação precisa nos informar sobre o que a criança faz, o que a criança sente, o que a criança aprende. Eu achei bem bons esses pontos, porque às vezes a gente vivencia tanta coisa com as crianças, mas na hora de colocar no texto, e é difícil. E daí, se a gente tiver esse norte de pensar assim, o que a criança faz, o que ela sente, o que ela aprende, a gente vai ter bem mais coisa para escrever, né? E uma última coisa que essa questão, né, o que ela faz, sente e aprende, lembraram os PCNs. Porque quando eu fiz a graduação em Educação Física, eu lembro de ter feito o estágio do ensino médio, e na escola que eu fiz o estágio do ensino médio, eles pediam um planejamento, né? E eu fazia um planejamento que, na minha visão, era bem bonitinho. Daí eu colocava lá os conteúdos procedimentais, os atitudinais e os conceituais, que se encaixa bem nisso, né? O que a criança faz seria o procedimental, o que a criança sente seria o atitudinal, e o que a criança aprende seria o conceitual. Então, achei legal essas diferentes abordagens para falar sobre educação, conversando entre si, né? Uma mais voltada para o ensino fundamental e médio, e outra mais voltada na educação infantil, que, na verdade, está tudo conectado, né? Quando a gente começou a ler Paulo Freire, a gente ficou assim, será que a gente vai conseguir estabelecer paralelos com a educação infantil? E sim, porque a visão que o Paulo Freire está trazendo de ser humano potente, de ser humano que consegue fazer, a gente consegue transcrever ela para a educação infantil, né? Eu fico bem legal, fico feliz quando outras pessoas que não são do Brasil citam Paulo Freire, que a gente vê, olha só que legal, né? Uma pessoa brasileira, patrono da educação brasileira, sendo citado por documentos que a gente está tendo como referência, né? E a Leide falou ali, né, na 141, nem tinha me ligado que era o deles, que o título está em inglês, né? Então eu não tinha percebido que é. E sim, a gente tem esse grupo aberto lá no nosso canal, aqui, né, no nosso canal no YouTube, que é o Por uma Pedagogia da Pergunta. Vocês podem dar uma conferida lá. Leide? Eu tô meio embananada aqui, mas tá ainda tudo bem. Eu ainda quero falar mais uma coisa da página 142, e depois eu gostaria de... Deixa eu só dar um recado aqui bem rapidinho pro Raul. Tá, já falei. Como eu falei no grupo, gente, o Raul tá se recuperando aqui, então eu não vou me estender muito hoje, combinei com o Bernardo que vou ficar 1 hora, e se vocês concordarem, a gente pode encerrar em 1 hora, e no próximo encontro a gente faz um tempinho a mais, tanto ou no início ou no fim, né, para a gente não perder a discussão. Mas eu quero trazer ainda uma fala ali da 142, e depois eu gostaria de falar um pouquinho já do primeiro estudo de caso, porque eu acho que tem relação. Na 142, o segundo parágrafo diz... que para mim é uma interpretação sobre a questão de proteger as crianças, né? Da avaliação, no caso. Estamos falando de crianças muito pequenas, cujos direitos devemos proteger. O direito a uma imagem positiva, o direito ao bem-estar, o direito a uma identidade respeitada, o direito ao desenvolvimento de uma identidade aprendente. Isso significa que é eticamente indispensável começar a avaliação dos contextos educacionais junto com a avaliação dos processos educativos. Isso vai ser retomado lá no terceiro estudo de caso também, mas basicamente, né, o que está sendo dito é que a avaliação, seja ela no nível do ensino, né, eu julgo assim, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental ou no ensino médio, no momento que tu entrega para a família uma avaliação, que para nós na educação infantil geralmente é um relatório, um portfólio, uma documentação pedagógica, enfim, aquilo fala sobre a criança e cria uma imagem daquela criança que está sendo falada. Então, no momento que tu entrega para a família um relatório
que fala coisas negativas da criança, tu está reforçando aquela visão. E eu não quero dizer que a gente não vai falar para a família, tá, precisa ser resolvida essa questão, né? Tem essa questão comportamental, tem isso, tem aquilo, mas agora se a gente se detém a reforçar, por exemplo, fulano ainda não faz tal coisa, né? Ou fulano não consegue, não é nem o ainda, o fulano não consegue fazer tal coisa, tem dificuldade nisso, tem dificuldade naquilo, a gente não está falando daquilo que o Bernardo acabou de dizer, né? Que é o que ela faz, o que ela sente e o que ela aprende na escola, né? E eu pego isso muito para mim enquanto professora de 5º ano também, porque no momento que a minha avaliação ela é só consegue, não consegue, resolve, não resolve, tal e tal equação matemática, eu estou colocando todos na mesma régua, que é a do aluno mediano, né? Então, acho que são questões importantes para a gente refletir. E eu vou trazer uma falinha lá do primeiro estudo de caso e já passo para o Bernardo, que é sobre as crianças Fala sobre diversidade cultural, né? Que o título é Porque as crianças do Rio Omo se pintam, os caminhos de uma avaliação baseada na documentação pedagógica. E, bem resumidamente, era aqui que estava isso, que eu tinha falado antes, da privatização, era nessa, não era lá, era aqui. No segundo parágrafo da página, traz ali uma fala do João Formosinho, que ele chama atenção para o fato de que, isso é na página 150, desculpa, chama atenção para o fato de que a qualidade e a equidade são dois lados da mesma moeda. Isso significa que se a educação infantil deseja realmente lutar contra a pobreza, ela precisa tornar acessível e economicamente viável uma educação infantil de qualidade para todas as crianças. E a qualidade faz a diferença na aprendizagem, e a equidade exige que a aprendizagem de qualidade, com impacto nas oportunidades de vida futuras, seja disponibilizada a todas as crianças e não somente a algumas, né? E essa é um ponto muito positivo no município que eu trabalho, apesar das questões não positivas e para o professor, mas ele oferece na educação infantil uma qualidade altíssima para as crianças, né? Tanto que os pais falam, quando eu mostro isso, que nós temos pais que teriam condições, sim, de pagar uma escola particular, mas seus filhos estão nas EMEIs, e eles falam para nós, quando eu mostro isso lá no trabalho, falando assim da documentação pedagógica, os meus colegas não acreditam que é uma escola pública, que eles acham que é uma escola privada, né? Então, as famílias reconhecem a potência da escola de educação infantil pública do município. Pode falar, Bernardo. Que legal que reconhecem, né? Porque porque que nem eu sinalizei essa mesma parte, assim, de que essa questão de pedagogias participativas, elas estão em alta agora, mas elas são minoria, né? A maioria das escolas vão estar agora na função do Dia das Mães, vão fazer cartinha da mãe, os bebês vão pegar, os profs vão pegar a mão, eles vão botar flor para a mãe, né? Coisas que não tem nem um porquê da criança ter feito ali, né? E isso é uma questão. Eu não lembro qual o livro que a gente leu, mas num livro falava assim sobre essa questão de que a escola tem que fazer propostas relacionadas às datas comemorativas que acontecem fora dela, é uma questão inventada também, né? A gente não espera que o trabalho que a gente faz, enfim, a escola colocou para ela esse trabalho, mas não é uma coisa, né, cravada em pedra, assim, toda escola tem que trabalhar sobre datas comemorativas. Tem escola que não trabalha, e tá tudo bem, porque, né, só que a gente tem que daí convencer as famílias de que tá tudo bem, porque as famílias vão ter o imaginário da escola que elas vivenciaram e que elas fizeram coisinha pronta, desenho, enfim, né, o desenho fechado. E para tu convencer um adulto de que a criança que não está tendo aquilo ali está tendo uma educação de qualidade é uma luta, né? Mas não quer dizer que não deva ser lutada. Eu queria só retomar ali na 143, fazer um ligeirão aqui, que eu achei muito profundo, até filosófico, assim, o que eles colocaram na primeira frase da 143, que era assim, né? Documentar e avaliar é se preocupar com descobrir e compreender os modos como as crianças atribuem significados à sua experiência de aprendizagem, criando narrativas em processos comunicativos. Olha só
a nossa responsabilidade, né? O simples desenho da criança, ele pode ser visto pela gente enquanto só um desenho e acabou, e eu acho que tem momentos do dia que o desenho vai ser só um desenho, porque a criança, às vezes, ela só está desenhando porque está desenhando, não tem assim, ai meu Deus, o fulaninho desenhou o pai perto com a mão perto da mãe, então quer dizer que ele bate. Não, daqui a pouco só desenhou, sabe, né? A gente não precisa ficar botando significado em tudo, mas às vezes se tu consegue ter esse tempo de olhar para o desenho da criança e conversar com a criança, ela tem todo um porquê que ela ter feito aquilo, né? Então é legal ver, a gente entender esses processos de compreensão da realidade, de criação da realidade, né, de entendimento da realidade da criança, porque a gente também faz isso todo dia, só que a gente está muito mais, né, acostumado com isso, então a gente às vezes nem percebe, mas a criança a gente consegue ter, às vezes, os primeiros insights de realidade que ela está tendo, né, sobre como que o mundo funciona. Por isso que é tão triste quando tu vê realidades que o professor está com tantos alunos para fazer essa pedagogia participativa. Não faz sentido, né? E eu retomo o que a Bell Hooks falava, assim, de que quando ela ia para uma universidade e colocavam trocentos alunos na sala dela, a ponto de ela não saber o nome dos alunos, isso é um plano, né? De que a hora que tu tem tantos alunos que tu não sabe o nome, né? Na graduação ela trabalhava, mas a hora que tu tem tantos alunos, que lógico, tu vai saber o nome dessas crianças, mas tu não vai conseguir ter uma qualidade de contato com elas diário se elas forem 25 e tu for um adulto, né? Como é que tu vai fazer uma pedagogia participativa com 25 crianças e um adulto? Não tem como, né? E tu querer exigir isso do professor é querer que não funcione. Só que queria falar também sobre ali na página 144, no princípio 8, né, eles colocam assim, processos de reflexão sobre a vida cotidiana e atividades diárias, a fim de promover novas aprendizagens. Então, o que a criança vai fazendo não acaba em si só. A partir do que ela fez, tu vai, né, retomando o teu trabalho, que é o entendimento que eu tenho da projetazione lá, né, que fala nas 100 linguagens, que a gente não consegue fazer tão bem, acho, mas eu acho que é o entendimento que eu e o Bernardo tem, e eu acho que conforme a gente vai estudando mais, vai debatendo mais, vai construindo mais, a gente vai aprendendo melhor. E a última coisa, ali na 145, né, eles colocam assim, né, o intuito é que o respeito pelas intenções, motivações e propósitos das crianças seja negociado com as intencionalidades e os propósitos dos profissionais, criando encontros produtivos de vozes e culturas. E eu achei legal de que acho que foi quando a gente leu o Diálogos com Reggio Emílio, eu achava assim, eu vou deixar as crianças sem fazer nada e o projeto vai surgir delas, né? Elas vão falar uma frase, essa frase acabou. Só que eu percebi depois que não, se eu não for lá e colocar a minha presença também, elas não vão pensar em nada que eu, adulto, possa ver também. Então é uma troca, né? Por isso que é importante pensar no lugar do adulto. Porque se tu for pensar só na criança, dá a entender que o adulto fica parado, as crianças vão do nada surgir sobre um projeto e o professor vai começar a fazer. Não, mas o professor também está ali intervindo, né? E a diferença da pedagogia relacional é que vai fazer diferença quem estiver ali. Se uma mesma turma estiver comigo e na semana seguinte estiver com a Leide, daqui a pouco a Leide vai conseguir ver coisas que eu não vi. E eu vou conseguir ver coisas que a Leide não viu. Porque a gente está ali enquanto ser humano, né? Se eu estou dizendo que a pedagogia relacional ela é relacional para as crianças entre si, mas ela é relacional também entre eu, adulto, e a minha relação com essas crianças, né? Então, acho que isso tem que ser pensado. E eu fiz, sabe, um encontro, assim, de que não é nem só o que as crianças querem e nem só o que o professor quer. É essa conexão, essa relação que vai estabelecer um trabalho pedagógico que faça sentido, né? Leite? Acho que é só esse capítulo daria para fazer uma formação, né, sobre o capítulo 7. Mas eu vou falar um pouquinho ali do 8, resumidamente, tá? Mas a gente vai entrando nele. Porque eu achei que tem muitas camadas, na verdade, tem muitas coisas que poderiam ser faladas, né? Por exemplo, ali na página na 151, quando ainda não entrou na descrição, eles falam bem no final da 151 da intencionalidade.
né? Quais foram os eixos educativos escolhidos por essa professora. E daí ela traz, né? Desenvolvimento de identidade, sentimento de pertencimento, a participação na vida e na aprendizagem, aí segue a exploração de linguagens do mundo, né? A narração das aprendizagens, criação do significado e o entendimento de si próprias como aprendentes. E aí vai seguindo, né? Mas quero trazer, antes da gente se aprofundar nesse, como é que eles chamam mesmo? Que me fugiu, estudo de caso, que na verdade seria o que nós chamaríamos aqui de projeto, né? O estudo de caso, que as crianças escolhem um elemento, estudo, provavelmente nós nomearíamos aqui enquanto projeto. Mas eu achei muito bacana uma coisa que aparece, que é falada em vários momentos, que é a expressão suspensão da ação, que é quando o professor, o educador, ele se retira do protagonismo, mas não está escrito em várias páginas, né? Ele não se retira enquanto só uma pessoa que está ausente. Ele se retira para dar espaço ao protagonismo, seja dos pais que participam, né? Desde a primeira mãe que vai lá e fala com a professora: olha, minha filha queria trazer essas imagens e tal, e a mãe providencia as imagens e tudo. Então, desde esse primeiro momento que ela permite esse espaço para a mãe ter um lugar de educadora, até o espaço que ela vai cedendo a outros pais e as crianças, onde ela se coloca como ouvinte e receptora, coletadora desses dados, né? Então, achei bem bacana, porque eu ainda não tinha lido em nenhum material essa expressão, né, de suspensão da ação. Pode falar, Bernardo. Eu também marquei essa parte, uma das que eu marquei foi na 152, não, 150, cadê? Aqui, 156, né? A suspensão intencional do poder do adulto cria espaço para o exercício, nas palavras de Dewey, dos poderes da criança. Eu acho que é bem isso, que quando eu fiz primeira vez o Cesto dos Tesouros, eu estava tranquilo porque eu já tinha lido sobre. Mas eu fiquei ainda nervoso, o que eu faço, o que eu não faço? Posso intervir, não posso, enfim, de que esse dar o espaço para que a criança possa agir, né? Então, às vezes, o adulto não fazer nada, que era uma preocupação que eu tinha, assim, tipo, o que as famílias vão achar daqui a pouco se as crianças estão brincando e eu não estou interagindo? Né? E daí vou interagir para elas verem que eu estou trabalhando. Mas eu estar trabalhando não significa eu ficar ali falando para a criança: o que tu está fazendo? Por que tu está fazendo? Né? Eu ficar interagindo com ela. Às vezes eu ficar quieto, observando, eu consigo entender muito melhor do que ela está fazendo. E não que eu não possa conversar com ela, posso, mas tem momentos que daqui a pouco eu tenho que, né, fazer essa suspensão para que eu possa oportunizar esse espaço de ela intervir, né? Eu achei muito legal esse capítulo, mas, Led, eu acho que o estudo de caso foi pelo livro, sabe? Estudo de caso do projeto. Né? Mas, enfim, mas eu achei legal, porque eu pensei, ai, meu Deus, crianças né, na escola vão começar a se pintar para estudar um povoado da africano. Pensei, tem tantas possibilidades disso dar merda, né, de ser um projeto bem problemático, mas acho que não, a forma como a professora trouxe foi de vamos ver essas crianças, ver essas pessoas e por que elas são assim, e num tom de curiosidade, não assim, por que elas são diferentes da gente, logo elas estão erradas, né? Eu sinalei aqui em alguns pontos, assim, das falas das crianças, assim, de o que elas achavam bonita, aqui... Cadê? Na 164 lá. Estou muito bonito, né? Que elas tinham se pintado e tal. Estou muito bonito, pareço um menino do Rio Omo. Enfim, só porque eu falei agora, eu não vou conseguir achar a frase. Mas, enfim, as crianças estavam se sentindo bonitas, se sentindo, vivenciando essa outra cultura e de uma maneira realmente curiosa, que é diferente do adulto, né? O adulto, não. O outro, se não veste roupa, logo tá errado. O que eles estão fazendo? Né? Querer encontrar o defeito na cultura do outro. E hoje eu estava ouvindo podcast sobre cultura, assim, o quanto que a cultura
a gente é construído pela cultura e constrói cultura, e ao ponto que a gente não consegue identificar o que é cultural. A gente entende, não, todo mundo come de prato, garfo e faca. Não, isso é uma construção da nossa cultura. É a construção de várias outras culturas, sim, mas não é de todas. E não é porque o outro faz uma coisa diferente do que eu faço que ele está errado. Porque, né, do olhar do outro, eu também estou fazendo errado do ponto de vista dele. Então, né, não tem errado, não tem certo. Eu achei muito legal a forma como essa professora conseguiu trazer isso, que para as crianças o pintar o rosto é uma coisa que é divertida, e elas entenderam também que é uma coisa que outras culturas têm outras intenções, né? Para eles pode ser só brincadeira, mas nessa cultura que eles estudaram pode servir na questão de identificação de famílias, na questão de repelente, enfim, então eles aprenderam muito mais do que só, tem essas crianças e dane-se, né? Então eu achei muito legal esse projeto né, meio que fizeram um estudo etnográfico, assim, de estudar essa cultura e respeitar ela, então eu achei bem legal. Leite? Mas o que eu achei mais bacana e que eu tenho certeza absoluta que na maioria das escolas aconteceria é o seguinte: a família ia trazer ali essa questão, fulana gosta disso aqui e tal. Aí a professora, o professor ia olhar para a imagem, né? Crianças africanas pintadas, e já ia pensar, vou fazer um trabalho sobre tintas naturais. Né? Já ir direto, né? Em nenhum momento a professora trouxe isso. Ela permitiu que o estudo das crianças criasse a sua própria narrativa. Né? Tanto que lá bem no final, que é quando é o Tiago, né? Quando o Tiago está narrando a aprendizagem, que é na página 168, ele termina a narração dele dizendo: gostaria de saber mais sobre por que nós não colocamos, assim como eles, coisas da natureza na cabeça. Eu acho que poderíamos ser assim como eles. Eu gostaria. Né? Tipo, a criança, ela entende toda a questão cultural do porquê se pintar, porquê colocar adereços na cabeça. E aí eu penso, enquanto eu estava lendo isso, eu pensei, olha que trabalho bacana a gente poderia fazer com qualquer nível de ensino para falar sobre os povos originários do Brasil, por exemplo. Né? Trazer uma imagem provocativa e, a partir dela, querer ver até onde as nossas crianças, os nossos estudantes gostariam de saber sobre aquilo. Né? Então, acho que uma das coisas assim, que também me ajudou a abrir o meu olhar foi: não vou com uma intenção. A minha intencionalidade tem que ser da valorização do trabalho das crianças, mas não com um objetivo pedagógico. O objetivo do trabalho é aprender sobre as tintas naturais, criar máscaras africanas. Não é esse o objetivo. O objetivo é todo o caminho e toda a qualificação, o percurso de aprendizagem individual, no momento que ela pede para a criança narrar, né? E coletivo, onde ela vai documentando todos esses caminhos que as crianças construíram. Pode falar, Bernardo. E acaba que isso, né, na questão que tu falou dos povos originários e tal, faz muito mais sentido do que só assim, no dia do índio, índio é isso aqui, cocar, pintura no rosto, índio, né? O que significa isso para a criança, né? Ao mesmo tempo que para a escola pode parecer, não, prof. Bernardo é um bom prof que falou do dia do índio, mas daqui a pouco o outro que não falou, entre aspas, está comunicando e fazendo muito mais sentido para a criança do que trazer um conhecimento pronto, né? Quer falar mais sobre esse, Leite? Senão eu ia falar sobre o 2. Daí no 2, que é sintonia pedagógica, documentando a aprendizagem de crianças em contexto de creche, eu achei legal que elas trouxeram a prof. Elia, né, que é a prof. Acho que a outra também, se não me engano, eles trouxeram, sim, né? Então, trouxeram as profs para trabalhar nisso, né? E essa prof eles trouxeram, né, a questão da diversidade, no final da 173, né? O quanto que ali o entendimento cruzado dos estudos de psicologia, pedagogia e neurociência claramente evidencia a necessidade de uma educação precoce em prol da diversidade, que deve começar desde o nascimento. Uma razão crucial para isso é que os processos sociais de criação de todos os tipos de preconceitos são estabelecidos cedo na vida da criança por volta dos 3 anos de idade. Então, a importância de tu mostrar, que nem o projeto das crianças, né, do Rio Omo,
ou, né, de questão dos povos indígenas, enfim, da criança entender, tá, existe outra maneira de viver que não só a minha. E a escola oferece isso de uma maneira lógica, né, porque vai tendo outras pessoas ali, mas o quanto, né, questão de etnia, por exemplo, em escolas privadas, quantas dessas crianças são negras, né? Às vezes essa criança, os pais até podem estar bem intencionados em colocar a criança ali, mas a criança não tem contato com crianças que não sejam iguais a ela, muitas vezes, né? De quanto que isso faz falta para a criança. E se o professor não está atento a isso, a gente vai, não precisa falar, porque aqui na escola a gente não tem preconceito, tá? Mas como é que a criança vai saber que ela não só, que ela pode ser, aquela função, né, não ser racista, tem que ser antirracista, sabe? De entender a diversidade como uma coisa, questão real, né? Então, achei muito interessante que elas colocaram. Leite? E aí era um outro ponto que eu ia chegar, porque quando a gente começa a ler esse segundo estudo de caso, eu fiquei pensando que ela ia trazer, né, coisas sobre diversidade e tal. Mas aí o trabalho todo se resume à escolha de elementos musicais que são de uma cultura, né? Mas ela em nenhum momento, né? Pelo menos não aqui ao longo da leitura, ela disse para as crianças: esse instrumento faz parte da cultura, não sei o quê. Mas não, sabe por quê? E aí a gente vai se dando conta, porque são crianças de 2 anos, são crianças da etapa creche. Aí eu penso assim, às vezes a gente vê um educador que não está preparado e cai numa turma de crianças bem pequenas, e aí, tem que trabalhar sobre diversidade cultural, leva lá o livro Cabelo de Lelê, parece só tem esse, ou Menina Bonita do Laço de Fio. Não, gente, ela não precisou falar em nenhum momento, a gente está falando sobre diversidade cultural, não. Ela trouxe elementos de outra cultura, dividiu com as crianças e aproveitou isso para encorajar as crianças a experimentar, a ter um percurso de aprendizagem individual que é narrado ali, e tem aquelas imagens lindas ali na página 180, por exemplo, né? E permitiu que todo o trabalho se resume, basicamente, ali é o que diz na 175, aqueles dois pontos que estão em itálico, bem no meio da página. Né? A organização do espaço, onde cuidadosamente, né, a Hélia optou por um espaço pedagógico que fosse seguro, confortável e garantisse oportunidade para movimentos amplos, cheio de luz natural, e a organização do grupo, né? Um pequeno grupo de 6 crianças, o que facilitou a troca no jogo social e nas comunicações. E aí, antes de eu também, que já estou chegando perto do meu limite aqui, ali na 177, eles trazem uma fala que vai ficar atravessada agora, mas que eu não quero perder, do Paulo Freire, onde, não vou ler tudo, tá? Mas o que ele está falando é basicamente sobre isso, né? Que a qualidade do espaço que a gente oferece, ele tem uma comoção, né, na importância que a gente dá àquilo. E aqui ele está falando justamente dos órgãos públicos. No momento que não se cria uma escola para ser escola e se adapta a qualquer lugar e coloca as crianças lá dentro, o poder público está dizendo que aquilo não tem importância, né? O que importa é atender as crianças. Agora, onde, como, não importa. Né? E não se pensa nessa qualidade, na estética, na iluminação, né? Então a gente vê que é muito bonita, até coloquei aqui um coraçãozinho do lado, a gente vê educadores estrangeiros valorizando um educador nosso que fala da potência que tem o espaço, da potência que tem o diálogo, a educação democrática, enfim, teria muita coisa para falar. Falei de eu pegar esse barco que fala da questão da materialidade, né? A gente fala o espaço é o terceiro educador, mas para muitas escolas quem vai ser o segundo? Se o professor trabalha sozinho, quem é o segundo educador? Então, a hora que se fala sobre terceiro educador, significa que tu vai ter no mínimo 2 adultos ali, e isso não é uma realidade, né? E juntando com a questão de 2 adultos, né? A hora que a Hélia, né, na página 179, ali, provavelmente seja ela ali, acredito, interagindo com a criança, quem está registrando, né? Então, todo o registro ele é feito por alguém, porque às vezes, assim, eu, Bernardo, posso não estar aparecendo nas fotos, mas todas as fotos que estão sendo enviadas para as famílias, quem está tirando sou eu. Então, tem o meu olhar ali, né? Que isso às vezes a gente esquece, assim, né? Eu queria falar
sobre o capítulo 10, que é estudo de caso 3, que daí ele é uma dissertação de mestrado, que eu acho que, eu achei interessante, porém, eu achei que né, no estudo, né, a sala A, que é uma pedagogia mais participativa, e a sala B, uma pedagogia mais transmissiva, que eu achei interessante, porém, eu achei muito pobre a forma como ele foi feito. Eu não sei se daqui a pouco ele foi resumido para caber, provavelmente, certamente foi resumido, mas eu achei que foi muito pouquíssimas os estudos, né? Ele ficou ali, ó, na 190, diz ali. Cada criança que fez parte do estudo foi observada 6 vezes em um dia, em segmentos de 3 minutos, fazendo um total de 18 minutos diários. 18 minutos diários, pô, né? Eu achei muito pobre isso. 6 crianças, e se fossem 6 crianças, mas mais tempo, porque e sempre é assim, né? Sempre que vai alguém visitar a escola, as crianças se desorganizam, enfim, sabe? Eu achei muito pobre esse estudo, fazendo 3 minutos em 6 vezes ao dia, e a partir disso, dessa única vez, fazer o estudo, sabe? Eu achei que poderia ter sido mais dias, né? Que nem eu falei, faz com as 6 crianças, mas faz mais tempo, por mais dia, para tu ter uma imagem melhor. Porque eu acho que a pedagogia transmissiva é pior que a participativa, com certeza, mas eu não usaria esse estudo que usou 18 minutos de um dia inteiro como base, sabe? Eu acho que ele está bem argumentado, está bem intencionado, mas eu achei muito pobre, assim, né? Leite? Não, o que eu ia dizer que eu achei assim interessante e muito semelhante com a nossa realidade é a questão de que é um mesmo espaço, uma mesma escola, mas existem educadores que trabalham dentro de uma perspectiva participativa e existe educadores que trabalham dentro de uma perspectiva tradicional. E isso acontece na maioria das escolas que nós atuamos atualmente, né? Mas aí eu acho que fica muito raso, né? Apesar de eu ter gostado da leitura, mas achei que fica muito raso, porque para mim fica na cara desde a primeira linha que a intenção já aquela coisa que dizem para a gente, né? Tu não pode pesquisar aquilo que tu já sabe, mas fica claro desde o primeiro momento que a Inês Machado, ela já sabia que a educação participativa era melhor. E ela só reafirma isso ao longo do estudo, né? Então, acho que nesse sentido pecou-se, né? Mas, sim, gostei também do que foi trazido e tenho muitas marcações também. Pode falar, Dani. Eu só, para finalizar, eu também concordo com o que tu falou, Leidia. Tinha uma resposta final, uma conclusão, e só fizeram para concluir. Porque eu acho que, assim, a hora que eles colocam, o espaço da pedagogia transmitiva é ruim. Tá, mas o que significa isso? Tu ficou 18 minutos no negócio, sabe? Me explica por que ele é ruim. Por que é bom? E acredito que na dissertação deva ser explicado melhor, mas para colocar aqui no livro sem te dar argumentos de por que é ruim, por que é bom, e poderia ter feito isso, né? Esse mesmo espaço, quais são as atitudes concretas que estão sendo tomadas por essa professora que fazem com que esse mesmo espaço se torne ou participativo ou mais transmissivo, né? Mas eu queria acabar com uma questão boa, assim, de que as conclusões ali na 193, eles retomam, né, no último parágrafo ali. Aqui surge o problema central da formação dos profissionais. Qual é o acesso que a formação proporciona aos profissionais sobre o pensamento e a prática de pedagogias participativas? Qual é o acesso que a formação dá aos profissionais sobre o desenvolvimento, de formas de avaliar e monitorar os contextos de aprendizagem? Que tipo de formação pode ser mais eficaz? Porque é exatamente isso. É fácil a gente culpar o professor, sendo que o professor teve uma formação que pode não ter sido tão boa, e a escola também não está formando esse professor. A escola quer o professor pronto, mas que não questione, né? Não existe isso. Se uma escola quer um professor do jeito que ela quer, ela tem que formar esse professor, né? Porque a hora que as pessoas vêm, participam de grupos de estudo, participam. Tá, mas esse estudo ele não acaba em mim. Eu vou questionar a escola, eu vou dizer que sim, vou dizer que não, porque eu estou ali sendo um ser pensante sobre a educação, né? Mas a gente não pode culpabilizar o professor. As escolas também que têm que construir esse profissional, se elas querem esse profissional diferenciado, né? E a última frase ali é para a gente terminar, né, de maneira positiva ali, na 194.
para responder ao desafio de uma pedagogia da infância participativa, temos que responder ao desafio de uma pedagogia do adulto de natureza participativa. Que eu acho que essa é uma das chaves, assim, de que se a gente, enquanto adulto, não se organizar para que a nossa relação de trabalho, para que a nossa possa ser participativa, como é que eu vou colocar isso para a criança, né? Se eu não consigo dialogar com meu colega que divide parede comigo, como é que eu vou dialogar com a criança? Como é que eu vou entender que a criança tem que ter o espaço para dialogar se eu adulto não consigo, né? E eu acho que conforme as gerações foram passando, as crianças que viveram uma pedagogia participativa na sua educação infantil vão começar a questionar o ensino médio, o ensino fundamental, por que eu estou tendo isso aqui? E por que não é tão tranquilo e tão bom que nem era na educação infantil? Né? E a gente possa ter pessoas que são professores e elas vivenciaram enquanto alunos a pedagogia participativa, que a gente, enquanto adulto, hoje vivenciou a pedagogia tradicional, né? Passa até o certo e acabou em ponto. Então, é um movimento que a gente vai conseguir ver uma mudança a partir do momento que os adultos começarem a fazer parte dessa mudança também, né? Então, pessoal, eu agradeço a compreensão de vocês, e se a gente deixou alguma coisa passar, a gente se disponibiliza a estender um pouco mais no nosso próximo encontro, mas acho que fomos muito felizes, né, nos pontos que foram discutidos aqui. Então, da minha parte, é isso, boa noite, e até semana que vem. É o próximo encontro, nós conversamos sobre os capítulos 11, 12, 13 e 14. Vai ser lá no dia 15. Tchau, pessoal, e boa noite. Boa noite.